Pessoal, boa noite. Vamos começar. A gente avisei lá, mas aí a gente já começa, já vai dando prosseguimento normalmente, até para criar uma cultura da gente começar por volta do horário mesmo, das 7 horas, para não ficar delongando muito, ok? Estou comigo aqui agora o Júnior e o Diono. Legal? Pode ser isso? Pode. Então, beleza. Pessoal, vocês fiquem à vontade para interromper qualquer hora, qualquer momento, tá? Eu sempre falo isso e eu tenho que sempre lembrar a vocês que, por uma política de privacidade, a aula é gravada até para a gente colocar o vídeo depois lá no AVO, ok? Ok. Ok. Bacana. Vocês estão visualizando o slide, não estão, gente? Legal? Sim. Então vamos lá então, tá? A gente começa hoje, né? A gente acabou de ver aqui a unidade 1 e 2, a gente encerrou na aula passada, que foi antes do feriado, né? Teve um feriado na terça-feira passada, a gente encerrou o BI e BSC, tá? Hoje a gente já começa a falar sobre a questão do comércio eletrônico. Antes de eu ficar entrando assim, é necessário, não é? Eu não gastaria uma unidade inteira só falando de comércio eletrônico, não, tá, gente? Ele é importante, ele é necessário, cada vez mais as empresas vão trabalhar um sistema de informações voltado para o comércio eletrônico, mas se a minha matéria é um sistema de informação gerencial, eu não tinha que gastar muita coisa com comércio eletrônico, tá? Nada, nada contra esse processo, mas assim, fica parecendo assim, até que, não, mas como assim não era para colocar, né? Vale a pena, sim, há um processo que engloba e inclui o comércio eletrônico, mas ele não é tão decisivo no processo, não, tá? Mesmo assim, sem problema, tá? Então a gente vai falar, começando hoje, a unidade 3 exatamente sobre a questão do comércio eletrônico, e aí, a partir de agora, a gente vai ter sempre 2 unidades por aula, tá, gente? Querendo ou não, a gente está caminhando para o final, né? Então agora é o mês de abril, mais um mês, finalzinho de abril que termina hoje, a gente vai ter o mês de maio, e sem muitas delongas, a gente acaba a nossa aula, teoricamente, no dia 26 de maio. Claro que com essas mudanças todas de calendário, com essa questão da pandemia, a gente vai ter que ajustar o calendário aí depois de prova e tudo mais, tá? Mas, a princípio, eu vou manter a nossa programação até para, caso sobre depois, eu uso o espaço que sobra para a gente fazer uma revisão antes para a prova, qualquer coisa no tipo, beleza? Então, a aula hoje começa com a unidade 3, em que a gente vai trabalhar o comércio eletrônico. Então, aí vai ter a seção 3.1 e 3.2, que a gente vai ver comércio e negócio eletrônico. E a gente começa a primeira parte com conceitos e características, depois a gente trabalha um pouco com a questão dos modelos e aplicações. Gente, é muito simples. A maioria de vocês já domina e já conhece o comércio eletrônico, já usufrui do comércio eletrônico, vocês utilizam plenamente. E vocês podem não saber um ou outro nome, mas vocês já dominam o acesso a toda a consciência dessa questão. A gente só vai agora alinhar algumas questões voltadas para o sistema de informações, tá? Na próxima aula a gente vai ver a questão do planejamento de marketing e de negócios, né? E aí utilizando a internet. É legal, então, para quem já tem alguma empresa ou já tem algum negócio, está querendo trabalhar nesse sentido. E também na próxima aula, web e redes sociais. Então, são matérias extremamente simplérrimas, não é nada de dificuldade, é só uma questão de alinhamento desse conteúdo com né, o nosso tópico, nossa apresentação aqui, tá? Então, dando prosseguimento, para a gente entender, então, o que é esse chamado comércio eletrônico ou e-commerce, é muito comum os dois, tá, gente? Cada vez mais estão começando a falar e-commerce, mas ainda é muito usado no Brasil a questão do comércio eletrônico, que é o nome que vocês vão ouvir mais, tá? Que nada mais é do que a realização de negócios, né? Negócio mesmo, compra e venda, aquisição, qualquer que seja, através da internet. E dentre as características que o comércio eletrônico ou o e-commerce vai apresentar, nós temos aí algo que até se mistura com a própria significação de sistema de informação, tá, gente? E aí, como eu vou usar tecnologia, vou usar a internet e tudo mais, eu tenho quais são as principais características. A primeira de todas, que ela tem que ser quase que sagrada em relação ao processo de internet, é a chamada ubiquidade. O que é isso? Eu ter acesso à tecnologia em qualquer lugar, a qualquer momento.
Pode parecer estranho, mas se vocês estão andando na rua, vocês estão acessando uma rede ou um Wi-Fi ou qualquer que seja. Vocês estão em contato direto com o mundo dos dados, né, em qualquer lugar que tiver. E essa é uma das principais características da tecnologia do sistema de informação, que é você levar o conhecimento, levar a informação, levar o dado para qualquer lugar através dessa ubiquidade. O que é isso? Em qualquer lugar que você tiver, você vai ter acesso à internet. Eu não vou entrar no detalhe, gente, se é paga, se não é, se é Wi-Fi gratuito, se não é, se é Wi-Fi público ou não. Notadamente, os municípios têm melhorado muito a disponibilidade de Wi-Fi público nas ruas, tá? Ainda é um processo que vai demorar e tudo mais, mas os principais equipamentos sociais da prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Belo Horizonte, você vai numa estação de ônibus, você vai num posto de saúde e tudo mais, lá dentro desses locais você consegue acessar o Wi-Fi da prefeitura de graça. Ainda não é uma conexão veloz, mas você consegue ter acesso. Claro que você tem que entrar, preencher, fazer um cadastro, mas uma vez que você fez esse cadastro, você pode usar plenamente onde você estiver nesses equipamentos sociais, tá, gente? São aqueles órgãos ou os locais públicos da prefeitura que a gente acaba tendo acesso aí. Tá? Professor. Oi. Inclusive, várias empresas usam isso como uma vantagem comercial, disponibilizar a Sim, rede. sim. Mas pode falar, continua, João. Pode falar. Não, é só frisar isso aí mesmo, porque eu vejo muito isso aí, principalmente em shopping, em lojas muito grandes, né? E disponibiliza. Sim, cada vez mais. Antigamente era mais difícil, tinha uma tecnologia que você tinha que pagar, você pagava caro, o próprio equipamento que você usava, o roteador e tudo para colocar nos locais eram caros. Só que tem que, como isso caiu muito, né, hoje está cada vez mais barato você levar o processo, a tendência é que cada vez mais seja disponibilizado. Não precisa ir longe, não. Eu acho que eu já comentei isso em sala de aula. Ah, já tem uma política pelo Ministério das Cidades, claro que com essa crise econômica e agora de saúde vai atrasar demais isso, mas a ideia no futuro, gente, é que cada poste de luz ele seja uma luz ligada com uma placa de captação de energia, né? Então a placa fotovoltaica, que ao mesmo tempo é um roteador. Então, ou seja, em cada poste você tem um roteador com acesso aí, com alcance que você consegue atender assim um diâmetro de 15, 10, 20, 30 metros, dependendo da área, tá? Então, olha como que a tecnologia ela vai se tornando mais barata ao ponto de eu me dar ao luxo, no futuro, de cada poste não ter mais a fiação, cada lâmpada, então, vai ser independente, alimentada por uma placa fotovoltaica, e essa mesma placa fotovoltaica alimenta um gerador de um sinal Wi-Fi, de um repetidor de sinal. Então, você vai ter uma central única da prefeitura, por exemplo, e repetida em todos os postes, chegando em todos os locais, tá? Isso não é ficção, não, tá? E já existe cidade que já é assim. Eu estou dizendo a nível Brasil que em breve vai chegar isso também. Então, para a gente não assustar como é que vai ser no futuro, não. Graças a essa questão da ubiquidade, né? A outra característica é essa questão do alcance global. A tecnologia ela não tem barreira, ela atravessa todas as fronteiras, seja nacional ou internacional, abrangendo todo o planeta. Se vocês observaram, essa semana, mesmo no período, eles colocaram até como uma notícia extremamente interessante, e querendo ou não, foi interessante, porque teve uma empresa lá nos Estados Unidos que ela colocou 60 mini satélites no ar. Já tinha 30, colocou mais 60. Não sei se vocês já viram, gente. No Brasil ainda não dá para ver detalhadamente, não. Tá? Outro dia eu tentei ver, quase que eu consegui. Mas ela passa por todo. São satélites um atrás do outro, parecendo uma cobra, né? Aquele joguinho que você tinha antes no celular, sabe? Aquele negócio da cobrinha e tudo mais. É tipo isso. Ele fica andando no céu lá e tudo, acompanhando, fazendo a trajetória do planeta. E com esse processo, com esses vários mini satélites, a ideia é chegar, se eu não me engano,
até esse ano vai ter 280 mini satélites. São esferas pequenas, tá, gente? Mas que ficam uma atrás da outra, né, em órbita, e a função delas é replicar o sinal de internet em qualquer recanto do planeta. Só para vocês terem ideia, já foi testado isso com o sinal de captação desse satélite, com os 30 primeiros, já foi testado no meio do Amazonas e conseguiu acesso à internet. Então, olha que interessante como que, e aí, de novo, tá, gente? A gente está falando de comércio eletrônico, mas falar comércio eletrônico, você tem que falar sobre as vantagens e as facilidades que a internet, como um todo, a tecnologia que está por trás da internet, vai estender, né, ao comércio eletrônico e a todo o processo. Então, na hora que você para pensar que em qualquer recanto do mundo, né, você vai ter o alcance global, ou seja, você vai ter todo mundo ligado à internet, a gente acha meio complicado pensar aí, gente, mas não precisa ir longe, não. Alguns de vocês já foram no interior, você vai no interior de Minas, dependendo do local, com a quantidade de montanha e tudo mais, os acessos são comprometidos, né? Então você tem que usar, geralmente, uma tecnologia via de satélite. Não precisa ir longe, não. Algumas você tem lá, TV ligada por satélite, alguma coisa. Essa tecnologia desses satélites, 200 e pouco, 280, 250 esse ano, e eu acho que mais 400 mini satélites ano que vem, você vai ter uma malha de satélites única e exclusivamente para a questão de internet global, tá? Então, vai chegar no ponto que em qualquer lugar, no interior de Minas, no meio de montanha, aqueles lugares que às vezes você está assim, você dá uma baixada na montanha, no pé de serra, né, que eles falam, que você não tem a conectividade tão clara, você vai ter isso resolvido com esse processo. Nós estamos falando aqui de um ano, no máximo um ano, no máximo 2 anos para estar isso em todo lugar no planeta, tá? Ao mesmo tempo, padrão universal, que você cria uma linguagem que você padroniza os processos tecnológicos no mundo inteiro. Então, se você falar Wi-Fi no Brasil, no Japão, Singapura, né? Em Java, você vai ter a mesma consciência do que é o Wi-Fi. O próprio símbolozinho que a gente já está acostumado a ver do Wi-Fi, ele já é universal. Então, isso é proposital exatamente para você ter uma facilidade de identificar e reconhecer que esse processo tecnológico, essa tal internet, ela está espalhada em todo lugar, padronizada de maneira que você sabe o que é acesso, o que não é acesso, que é baixar, download, toda uma tecnologia, todos os nomes que foram criados para isso, tá? Ao mesmo tempo, eu apresento muita riqueza, porque ela possibilita a riqueza no sentido da riqueza da comunicação como um todo, tá, gente? Cada vez mais você consegue agilidade e facilidade em colocar áudio e vídeo simultâneo, tá? Muitos de vocês que estiveram reclusos nesse processo de pandemia, muitos de vocês tiveram a vida social de vocês através de áudio e vídeo. A gente já teve algumas aulas, aliás, essa própria aula está acontecendo por isso. Então, olha como que a tecnologia permite essa riqueza de troca de informações, seja por áudio, que é o que a gente está usando agora. Eu não estou pondo vídeo só para não ficar carregando muito. Daqui a pouquinho a gente aparece o vídeo. Mas olha como que eu consigo levar isso em qualquer lugar. Então, quantos seminários, conferências, workshops estão sendo feitos pelo Ministério da Saúde ou pela Organização Mundial de Saúde, nesse momento, em áudio e vídeo, com tradutores simultâneos, né, através dessa ferramenta que foi um todo, que isso possibilita toda uma série de desdobramentos, entre eles o comércio eletrônico, tá, gente? E a interatividade, a interação do usuário que faz a tecnologia funcionar. Não precisa ir longe, não. O que movimenta a internet? A quantidade de vídeos e de recursos que cada um deposita na sua página, na interface, na troca de ideias. Então, é essa interação que a tecnologia está aí, mas ela só funciona quando eu tenho essa interatividade, tá? Eu tenho um emissor e um receptor, alguém que pergunta e outro que responde, alguém que simplesmente coloca dados e conteúdos na internet, gente que monta página, por exemplo, para falar sobre determinado assunto, alguém que dá aula sobre determinado assunto, independente se ele vai ter aluno assistindo ou não, ele vai lá e faz um vídeo gravando e colocando como que se faz. Então, olha todo esse processo de interatividade proporcionada aí pela internet. A questão da densidade da informação, né? A tecnologia reduz os custos da informação e eleva a sua qualidade. Então, cada vez mais,
não é difícil você manter barreiras, né, em relação à informação. Mesmo a China, que é um país bloqueado, que tem uma série de restrições, o pessoal consegue migrar e transmitir informações, quaisquer que sejam elas, né, entre os habitantes, numa velocidade, num tempo e numa qualidade enorme, tá? E, ao mesmo tempo, você tem um caráter social, porque a rede, ela possibilita tanto aos usuários, né, a criação e compartilhamento de conteúdo. É esse negócio que eu estou falando mesmo, de você colocar ali algo que possa ser útil a alguém. Eu sempre gosto de falar, gente, eu falo isso com meus alunos de TCC, tá? Todo o trabalho de conclusão de curso, isso vale para tudo. Tudo que você for fazer, você tem que pensar como uma utilidade social, né? Você vai publicar um trabalho de conclusão do curso e vai colocar numa biblioteca depois, de maneira que você está instruindo alguém sobre alguma reflexão ou sobre algum comportamento, sobre algum aprendizado que tem que ser necessário e decisivo para a comunidade como um todo. Então, a razão de existir da internet, ela passa a ser isso, né? Possibilitar que todo mundo coloque ali todos os conteúdos que quiser, sem restrição, sem bloqueio, sem censura, sem nada, né? Tanto que a gente tem observado no Brasil que hoje todo mundo fala o que quer, como quer, quando quer, né? Em tempo real, na rede social, você responde por isso também que você coloca, mas é um processo de uma liberdade que eu costumo dizer que algumas pessoas falam que tem que proibir determinados conteúdos. Pelo contrário, eu acho que tem que abrir e liberar, porque a gente só se disciplina usando, né? Eu lembro que o próprio Pitágoras, em 2002, 2003, o pessoal queria proibir YouTube, né? Por exemplo, porque senão o aluno vai acessar durante a sala de aula no laboratório, ele vai acessar o YouTube para qualquer outra coisa que não seja aula. Ok, ele vai acessar. Cabe ao professor criar no aluno o interesse pelo assunto. Mas você só disciplina o uso, e isso aconteceu, né, quando está disponível. No dia que você proíbe alguma coisa, aí que o pessoal vai estar instigado mesmo a fazer alguma coisa errada, querer pesquisar o que não pode, desviar o foco, né, em uma série de questões. Mas na hora que você está ali com uma ferramenta que está disponível a qualquer momento, o tempo todo, isso acaba disciplinando o uso, né, melhorando o uso e enriquecendo o uso, tá? Então a gente vê essas principais características, de novo, eram características que o livro aproveita para falar sobre o comércio eletrônico, mas são características puramente da internet, que é a base, o instrumento que vai facilitar e viabilizar esse chamado comércio eletrônico ou e-commerce, tá, gente? E aí, no prosseguimento da matéria, vem um processo da gente começar, então, a identificar o que é o e-commerce do e-business. Por mais que eu tenha uma ideia lá do comércio eletrônico, eu tenho o negócio eletrônico. O que é o negócio eletrônico? Todos os processos organizacionais da empresa, todos os departamentos, tudo aquilo que tem a razão de existir da empresa estão ligados num ambiente só. Então, aí tem um exemplo, tanto a produção, o estoque, a administração de estoque, desenvolvimento de novos produtos, a área financeira e contábil, a área de estratégia, estão interligados num sistema de informação, a gente já viu isso, o próprio BI e o BSC vai trabalhar isso, em que você acaba agrupando todos os setores num negócio e você consegue colocar isso eletronicamente de uma forma que facilite. Tá aí o e-business com os principais sistemas empresariais que a gente já viu, tá, gente? O ERP, alguns de vocês já trabalham com ele, tá? Em que eu vou trabalhar com todo o planejamento dos recursos empresariais, seja na gestão de produção e outras etapas, seja na questão do cadastro, banco de dados, RH, qualquer que seja o processo. O CRM, que é o gerenciamento de relacionamento com o cliente, e aí que vai facilitar mesmo quem é meu cliente, quanto que compra, como é que é o processo, paga em dinheiro, paga em cartão, quais são os principais itens que eles compram, e explorar uma série de informações a partir disso. O FCM, que é o processo da cadeia de suprimentos, então que eu acabo trabalhando com um gerenciamento de acompanhar desde o meu fornecedor ao meu cliente final, né? E o BI que vai acabar até agrupando tudo isso, que vai me permitir as várias e inúmeras ações estratégicas voltadas nessa forma de analisar o dado
as informações, tirar aquilo que é relevante de cada setor, de cada item desses que a gente acabou de ver agora, e colocar isso de uma forma gráfica, como tendência, como estratégia, como diferencial, que pode resultar numa série de avanços aí por parte da empresa ou da indústria, tá? Então, tudo isso é um negócio eletrônico, tá, gente? E o e-commerce, ele é um dos processos do e-business. Mas atenção aqui agora, tá? Vamos fazer uma parte aqui. O pessoal pode virar e falar assim, mas e-business e e-commerce é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Não está errado dizer isso não, tá, pessoal? É muito comum a gente ter essa noção de achar que, volta e meia, o pessoal até acaba utilizando. Apesar de que, cada vez mais, as pessoas têm utilizado o e-commerce para um processo comercial mesmo, compra e venda, tá? E o e-business como um negócio como um todo. Mas vai ter publicação, livro e tudo mais, que vai colocar um como sendo quase que igual ao outro. Não está errado. Mas aí esse diagrama que está aí, ele mostra de uma forma até muito didática. Olha lá, eu tenho no meio o e-business, que é o meu sistema empresarial, que vai juntar o quê? Todas as minhas transferências eletrônicas entre as empresas, compra e venda, informação de estoque, qualquer que seja o processo. Todo o processo de colaboração, seja com fornecedores, empresas de fora, governo, qualquer que seja o processo, todas as atividades online entre as empresas são reguladas pelo e-business, são registradas, e o próprio ambiente que vai permitir essas atividades online, o próprio e-commerce que passa a ser uma atividade normal dentro desse sistema, e aí a gente tem os principais que a gente viu aí, tá? Cadeia de suprimentos, o SCM, os recursos empresariais, né, o ERP, né, os meus módulos empresariais, meus bancos de dados empresariais, todo o meu processo de gerenciamento e relacionamento com o cliente e o meu BI, né, tudo isso dentro dessa plataforma, desse sistema integrador, né, que vai colocar todas as informações. Não precisa ir longe não, gente. Através do e-commerce, eu faço uma venda pela internet, ele já aciona o meu e-business para dar baixa, por exemplo, no estoque, para dar baixa, para dar um informe na minha produção. Só, olha, eu estou vendendo X produtos, é hora de produzir mais. Então, você tem toda uma... Isso vai acabar acessando lá o fornecedor, que já manda automaticamente para mim uma série de demandas de produção já reguladas, como a gente viu nas aulas passadas. Então, o e-business vai gerenciar esse processo aí, tá? Mas lembrando, tem local que vai colocar um como o outro, apesar de eu ser contra isso, tá, gente? E-commerce é e-commerce, business é business, mas tem gente que coloca business como negócio, né? Fazer negócio, que não está errado, tá, gente? Mas o fazer negócio, ele hoje está mais refinado, né? Eu tenho comércio eletrônico que se dá nesse processo de fazer negócio, de transação comercial aí, tá? Então eu coloquei isso aí só para ilustrar. O livro é interessante que ele chama a atenção desse processo, até porque é comum algumas pessoas confundirem, tá? Então, então vamos nos disciplinar. Hoje, quando vocês ouvirem e-commerce, é o processo de comércio eletrônico propriamente dito, tá? Se alguém estiver falando como um processo de fazer negócio, né? Eu contatar o meu fornecedor faz parte do meu negócio. Então, você só está especificando aí claramente como que se dá esse processo, tá? E aí, já no processo do e-commerce, quais são os passos importantes no e-commerce? O primeiro de todos, né, quando eu for montar um processo, né, que vai envolver venda comercial, né, principalmente usando a internet, eu tenho que ter claramente para mim qual que é a viabilidade do meu modelo de negócio, né? Ou seja, se ele vai dar certo, né? Se ele já está dando certo, se eu tenho recurso para isso, eu tenho uma série de processos para fazer funcionar o meu comércio, né? Seja físico ou eletrônico, mas ainda mais quando ele for para o processo de comércio eletrônico mesmo, né? O meu produto dá para... Parece bobeira, gente, mas assim, o meu produto dá para ser vendido via e-commerce. Por que eu falo isso? Porque dependendo do produto que você tem pessoas que, pelo segmento ou pelo tipo de produto, a pessoa tem que pegar e ver o produto. Ela tem que, por isso que existe algumas, claro que a origem, né, tá, estamos invertendo, mas uma razão de existir ainda lojas físicas
dependendo do segmento ser quase todo eletrônico, é que as pessoas têm necessidade, por exemplo, de pegar e ir lá ver, encostar e ver qual que é o produto. Vou dar um exemplo só para situar. Muitos de vocês já devem ter visto propaganda da Polishop, né? E a Polishop, ela é exclusivamente como uma venda de canal via imagem, né? Via televisão, que você, pronto, que eles compram vários programas e tem lá um momento de falar exclusivamente sobre um determinado produto, né? Aí tem um vídeo bem feito, alguns são exagerados ou não, mas eles têm aquele processo de atiçar sua curiosidade e seu desejo de compra. E nesse ponto, eles conseguem, com bastante sucesso, estimular você que, mesmo não precisando do produto, você se sente tentado a comprar, porque a propaganda ela é feita para isso, tá, gente? E interessante que, eu estava até vendo uma entrevista do dono da Polishop, tem uns 3, 4 meses, tá, gente? Ele falando que ele teve que manter o processo de lojas físicas, então os principais shoppings vão ter as lojas físicas porque as pessoas têm necessidade de chegar e pegar para ver qual que é o peso, tamanho, dimensão, se de fato é verdade ou não. Então ele fala que nas lojas físicas eles têm que colocar lá da mesma forma que na propaganda, parece mágica, né? A pessoa está lá desenvolvendo um produto que pode ser manipulado ou não, as pessoas vão à loja física, inclusive, para ver isso. Então, nesse processo de viabilidade, você tem que ter como prioridade exatamente isso. Esse meu negócio, o meu modelo de negócio, se ele for para o e-commerce, ele é viável do ponto de vista da pessoa por si só comprar através do canal comercial eletrônico, né? E aí vou dar um outro exemplo, né? O Netshoes, por exemplo, né? Como é que você compra um tênis em que você não sabe forma de pé, tamanho, essa coisa toda? Por mais que no Brasil isso já tenha melhorado muito, ainda algumas pessoas têm dificuldade em comprar pelo fato de não saber se determinada roupa ou tênis ou algum produto qualquer vai servir nele, né? Então, olha, uma das barreiras que o e-commerce tem que começar a vencer vai ser exatamente essa de especificar com mais detalhes tamanhos e modelos compatíveis com o padrão brasileiro, tá? Então, por mais que você tenha lá a numeração de tênis, que ela cada país adota a sua, até antigamente você tinha lá um processo de um tênis, uma numeração tal, que não necessariamente ela estava correta, né? Hoje em dia, isso é cada vez mais rigoroso, como forma de dar uma tranquilidade na pessoa, que se ela estiver de longe e quiser comprar um tênis tamanho 40, 41, 44, qualquer que seja o tamanho, 35, ela vai comprar o tênis exatamente naquele modelo que já é conhecido pela pessoa. Então, num primeiro momento de importância, eu tenho que ver essa viabilidade do meu modelo de negócio, ele é aplicável, né? Não só no processo de venda eletrônica, mas esse negócio de conseguir convencer a pessoa. Para isso, eu tenho que fazer uma escolha de uma plataforma bem coerente, bem séria, que não dê problema, que acesse cada vez mais, permita que as pessoas tenham acesso pleno para isso. Isso vai ditar todo o meu planejamento de marketing visual, então eu vou começar a gastar decisivamente no marketing orientado para uma venda eletrônica, né? A gente vê agora, atualmente, né? Claro, e é interessante, nesse processo que muita gente não está saindo às ruas, o marketing, ele até tem perdido um pouco a importância, apesar da importância dele, mas as pessoas não estão agora, nesse momento, muito preocupadas com o tipo de produto, porque primeiro que já tem uma confiança que foi consolidada, tá, gente? Mas depois porque na necessidade da compra, ou você compra naquele site de acordo com as regras que aí estão, tá? Então, por exemplo, é interessante que se a gente falar, pedir uma comida pelo iFood, a gente sabe que aquela comida minimamente apresentada lá no site do vendedor, né, é aquilo ali, parecido com aquilo, vai chegar na minha casa. O que eu estou chamando a atenção é que nesse momento a gente não vai ficar criando caso se o sanduíche que eu pedi chegou para mim, ele não é tão bonito como está na foto do site, tá? Porque parece bobeira, gente. Está chegando numa hora que, logo depois que passar esse processo, que todo aquele processo que você está divulgando no seu site, você tem que ser o mais fiel possível na entrega, tá?
que é um grande problema. Alguém já viu propaganda de sanduíche da McDonald's e quando você vai comer o sanduíche, né, nas lojas da McDonald's, não tem nada a ver com a foto, né? A maioria não está preocupada, porque sabe que realmente tem toda uma maquiagem, uma preparação, um processo. Mas cada vez mais o processo do comércio eletrônico, ele vai ter que resolver essas questões, tá? É, capacitação dos colaboradores para e-commerce. Eu preciso ter funcionários que tenham a linguagem, saibam trabalhar com comércio eletrônico para responder dúvida, para tirar dúvida, aquela coisa de você, o que a gente chama de empatia, né, na gestão da inovação. É você se colocar no lugar do outro para ele dar o máximo de conforto possível para ele saber que aquele produto que ele está comprando tem aquela qualidade, tem aquela a entrega está sendo quase que fiel àquilo que a pessoa está ali, né, vendo, né? Então, isso cada vez mais você tem que treinar os atendentes, os funcionários, o atendimento, o saque, né, para atender e responder à altura nesse processo. Eu tenho que ter uma clareza muito clara da legislação em tributação no e-commerce, ela é diferenciada e como que ela funciona, os impostos e taxas que vão incidir em algumas localidades, dependendo da distância, tudo isso é um processo novo para quem está se aventurando nessa área. E por último, eu acho que até um dos mais importantes, eu saber da potencialidade do e-commerce. O que é o e-commerce? É o comércio móvel, né? Eu usar o celular, porque quando a gente fala e-commerce, gente, o pessoal é muito comum de falar muito aquela coisa do computador, estação fixa. Mas cada vez mais agora o e-commerce ele já se associa e já não há diferença do e-commerce, que é o quê? Que é isso? É a pessoa comprar pelo celular, pelo smartphone, pelo tablet. É aquela coisa que a pessoa está em qualquer lugar, não necessariamente dentro da casa dele, e ele está comprando via celular. E olha como que isso se reveste de uma série de questões. Se a pessoa está em trânsito, né, às vezes ele está programando, olha, eu vou gastar 15 minutos para chegar na minha casa, eu já quero chegar lá e, ao mesmo tempo, já está recebendo o meu sanduíche ou a minha refeição, por exemplo, né? Olha como que cada vez mais esses processos vão ser decisivos e isso vai ser necessário melhorar, né, e aprimorar essas ferramentas, tá? Porque não basta a pessoa, ele não está comprando da casa, ele está se programando num trânsito, né, para esse processo, tá? Então, gente, não é nada complicado, mas só para chamar interessante, e aí tem um pouco a ver com esses segmentos de maior representatividade de acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, né? Então já tem um órgão regulador, que é essa Câmara Brasileira, que regula as transações e os processos, né? São eles, por exemplo, que determinam, junto com a lei do direito do consumidor, que se você não gostar do produto, você tem até 7 dias para trocar, produtos eletrônicos, comércio eletrônico, você tem uma série de questões que são facilitadas, são regulamentadas, como forma de poder dar uma tranquilidade e segurança nesse processo. E quais são os segmentos mais representativos? Então, moda e acessórios, roupa, joia, impressionante como é que isso vende, assim, das coisas que mais vendem, seguidos por cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, cuidados pessoais, de saúde, é uma coisa das que mais vendem. Claro que esse ano, né, gente, saúde vai superar aí, né? Então, os produtos que mais têm sido vendidos em comércio eletrônico atual têm sido esses produtos, álcool em gel, luva, essa coisa toda, claro que devido ao processo que estamos passando. Logo depois vem na sequência eletrodomésticos, telefones celulares, livros, assinaturas e por aí vai. Mas isso é tão interessante, gente, que o que está mudando esse processo, isso é interessante, hoje, alguns sites, você já consegue, por exemplo, eu vou comprar roupa, você já consegue dar lá o seu tamanho, o seu peso, e aí aparece lá, por exemplo, você consegue até tirar foto de você pelo celular, você interage com o site monta uma réplica sua no site e você consegue colocar todas as roupas que você está comprando nesse boneco, nessa inteligência artificial que foi criada, nesse avatar que foi criado online, para você ver como é que a roupa, por exemplo, ficaria, corte de cabelo, como é que ele ficaria. Então, olha como que cada vez mais
eu estou conseguindo diminuir essa distância, né, que o e-commerce é um processo à distância, que com o tempo vai substituir a questão da loja física. Não precisa ir longe, não. Essa semana eu estava vendo uma neurocientista que desenvolveu um aparelhinho, gente, e aí que é o mais incrível, né? Desenvolveu um aparelhinho que é barato, você compra o aparelhinho, você coloca em cada computador, você consegue colocar, vamos supor, você está comprando um perfume, existe um código que manda para esse aparelho via ondas, né, via internet, manda para você um código que, ao acessar o seu aparelho, esse aparelhinho acessar esse código, ele emite o cheiro do produto que você está comprando. Seja um perfume, seja um alimento, qualquer coisa. Ele consegue sintetizar eletronicamente o cheiro do produto que você está comprando. Então, olha que interessante, né? Isso me remeteu à Pizza Hut, quando ela veio para o Brasil. Não era ainda nessa questão do comércio eletrônico que a divulgação dela, então em Belo Horizonte foi ótimo. Eles colocavam em outdoors espalhados em alguns lugares estratégicos, não todos, tá, gente? Mas nos lugares de maiores movimentos, você passava e estava assim, olha, passe por aqui e sinta o novo cheiro da pizza de mussarela da Pizza Hut. E você passava lá, tinha um aparelhinho que soltava uma fumaça lá, um cheiro que era idêntico ao cheiro da pizza de mussarela, da mussarela da Pizza Hut. Então, olha como que eu estou estreitando o relacionamento com o meu cliente, levando até ele as características como o cheiro, né, do produto que ele está querendo comprar. Então, imagina você comprar perfume, que você vai ter lá um aplicativo que manda para um aparelhinho no celular, é um aparelhinho parecendo uma moeda um pouquinho grande, em que você coloca que ele vai sintetizar ali o cheiro, por exemplo, característico. Não precisa ir longe, não. Já estão as impressoras 3D, né? No futuro, cada casa vai ter uma, então vai ser cada vez menor, e ela vai imprimir no tempo real aquele produto que você quer, às vezes, ver um protótipo. Ou alguns produtos que você vai comprar no site e vai ser impresso, né, com as suas características, com o seu processo na sua casa, na sua impressora 3D. Então, olha como que não há limite para essa tecnologia. Vocês estão achando um absurdo, gente? Eu quero ouvir vocês. Vocês estão achando que eu estou viajando ou não? O que vocês acham? Alguém já teve alguma Ah, experiência com relação a isso? eu não acho que tá tão longe também, não, professor. Também não, né, Ju? Pra você ver, assim, eu não vi esse aparelhinho que essa neurocientista desenvolveu, mas ela levou, mostrou, não testou lá na hora, né? Eu não sei por quê, mas para a pessoa já ter um aparelho que ela entregou na mão de cada pessoa e as pessoas manusearam o aparelhinho, ou seja, coisa pequena, assim, coisa que você consegue pôr no bolso e levar. Então, olha como que cada vez mais a inteligência artificial, a tecnologia vai estreitar ainda mais esse processo de compra. Então, outro dia eu vi isso. Já tem uma fábrica de calçados, né, que fazem tênis e aí você manda, por exemplo, a pessoa comprou, claro que foi um teste, né? Então eles colocaram uma impressora 3D com os materiais próprios, a pessoa escolheu o modelo na página do site dessa fornecedora e a impressora que estava, né, estrategicamente colocada na casa dessa pessoa imprimiu o tênis na hora para a pessoa. Então, claro que ainda a impressora 3D ela é cara, mesmo assim já caiu o preço demais. Eu lembro da primeira impressora em 3D na Faculdade Pitágoras em 2000, peraí que eu tá tão longe, não foi 2010, 2010, 2011, só para vocês terem ideia, tá, gente? 2010. E ela era caríssima, caríssima. Hoje, isso, e era uma só Faculdade Pitágoras, só da Raja Gabaglia, de todas as faculdades Pitágoras de Belo Horizonte. Hoje, só no Barreiro, a gente tem duas impressoras 3D. Então, não está uma coisa tão absurda. E e elas estão num tamanho menor, estão reduzidas, utilizam materiais melhores. Hoje em dia está mais barato comprar a matéria-prima. Mas eu já vi, por exemplo, impressora 3D imprimindo o alimento que você queria, né? Não provei, não sei se é ruim, não, mas a pessoa está lá, ela pediu lá
um canapé, não sei o que tal, e o negócio imprimiu lá um canapé e a pessoa comeu o negócio, tá? Então, cada vez mais, gente, essa vai ser a tendência, o futuro já chegou, é uma questão, essa questão da pandemia, a gente não se enganem, ela vai criar novos hábitos, já está criando novos hábitos de consumo, e um deles, principalmente para vocês, a logística, vai passar por esse processo dessa tecnologia estreitando isso aí, tá? Então, nós vamos ter que pensar a logística daqui para frente, como é que vai ser determinados segmentos, a logística que você quer, o produto ele vai ser impresso na casa da pessoa, né? Então você não vai ter mais o transporte. Então como é que você vai criar logística? Você vai criar logística para outras formas de agregar essa qualidade, de levar a matéria-prima da impressora 3D, de vender a impressora 3D, uma série de questões nesse sentido, tá? Prosseguindo aí, pessoal, então a gente vê lá que o comércio eletrônico ele tem uma série de pontos fortes, né, cada vez mais crescentes, então comodidade na compra de um produto ou serviço, né, então cada vez mais a gente tem noção disso, você compra hoje produtos sem esforço nenhum. Pessoal, vocês estão ouvindo? Travou o som aqui. Voltou agora. Voltou, beleza. Eu tinha travado aqui, agora voltou. Deu um pique aqui. A gente percebe cada vez mais a comodidade só ativar aqui, eu acho que foi na hora que alguém foi entrar, travou. A gente vê cada vez mais a comodidade, então hoje em dia, os próprios aplicativos e a evolução da tecnologia, no caso a 4G, ela permite uma velocidade, uma interatividade maior que aumenta essa comodidade. Então você compra qualquer produto em qualquer hora do dia, de onde você estiver, né, e aí programa rapidamente. Você já paga na hora e dependendo do tipo de produto, né, ou é entregue logo depois ou ainda tem uma programação para isso, tá? Então tá aí a questão da disponibilidade, sites ficam, né, ativos 24 horas no ar. Antigamente, eu lembro, gente, de site que ficava em horário comercial, né? A pessoa ia lá e desligava o servidor, então hoje em dia acabou isso, né? Então hoje é direto, tá? Então você tem todo um processo de explorar, você está lá, normal fazendo vendas online em qualquer hora do dia. É cada vez mais acessado não só pelos computadores, celulares e outras formas de conexão que usam a internet, e facilidade de comparação entre lojas, produtos e serviços, que eu acho que é a grande vantagem. Você quer comprar um produto qualquer, você consegue fazer uma comparação de preço, você consegue acompanhar quais são as principais avaliações desse produto, se ele é bom, se não é, pessoas que compraram. Então você consegue, através do comércio eletrônico, ter uma segurança maior que vai determinar a sua tomada de decisão em relação à compra de um determinado produto ou não, né? Vocês, quando vão comprar produtos, né, vocês acionam lá os comentários, as avaliações das pessoas? É bom, né? Vocês já experimentaram? Já fizeram isso? Você tá falando antes já. tipo, comprar? Antes de comprar. Eu sempre olho. Engraçado como é que a gente, né? Eu ainda vou naquele Reclame Aqui, tá, gente? Eu pego o produto, Olhar se tem muita vou no reclamação. Reclame Aqui, eu faço uma pesquisa do tipo, olho lá a preferência, às vezes você tem até o mesmo produto com 1, 2, 3 modelos diferentes, aí eu faço toda a série de pesquisa antes para comprar. Nunca me arrependi de ser tão detalhista assim, tá? E aí você faz uma compra extremamente segura, dizendo assim, olha, realmente pessoas que compraram falaram isso e tudo mais, né? Isso é tão interessante que eu fui, eu acho que até falei isso em sala de aula ou aqui, não sei, eu fui num hotel que eu fui fazer, até acompanhar qual que é o tipo de hotel, as reclamações ou elogios em relação ao hotel que eu ia ficar, e aí é ótimo que tinha uma página assim, reclamações quase nenhuma, mas aí as pessoas falaram assim, olha, o hotel está passando por uma fase de atualização, modernização, estão em reforma, pede para ficar no quarto do fundo e a partir de tal andar, porque tem um bar que faz o barulho. Aí, olha o nível de detalhamento do retorno da pessoa, por isso que é legal a gente participar e colocar essas contribuições, né, gente? Porque você acaba valorizando aquilo que é bom e já alertando, né?
E dito e feito, né? Eu já fui para ele e falei assim, olha, eu gostaria do quarto tal, voltado para a rua tal, que realmente o silêncio era melhor, a comodidade era melhor e tudo mais. Algumas dão dicas de vista, alguma coisa, então isso é muito legal. Então, cada vez mais, o comércio eletrônico ele permite essa interatividade e essa de avaliação de produtos, de qualidade, que vai melhorar esse relacionamento entre quem está comprando e quem está vendendo, né? Então, todo mundo ganha nesse ponto. Principalmente a empresa, quando ela tem alguma dificuldade, ela consegue superar isso. É o caso, por exemplo, de algumas empresas que eu já tive a oportunidade de ver no Reclame Aqui, que a pessoa se esforça, olha, obrigado, realmente detectamos, ou seja, ela assume que teve um erro, providenciamos a retirada do lote tal ou a substituição, né? Coloca lá que a pessoa, olha, estamos mandando para você um novo produto já com essa mudança, e logo depois você vem embaixo e a pessoa fala assim, olha, de fato, fiquei realmente impressionado, mudou e ficou ótimo. Então você vê que por pior que seja o Reclame Aqui, ele pode ser um instrumento que valoriza até a sua imagem, né, de querer melhorar sabendo que aconteceu um erro qualquer que seja ele, tá? Por isso que eu costumo dizer, gente, eu estava até assessorando outro dia um pessoal de Lagoa Santa que teve uma reclamação, foi mais ou menos algo parecido. Uma cliente reclamou de uma prestação de serviço dessa empresa e o pessoal completamente apavorado, não, queimaram o nosso filme e tudo mais, como é que a gente faz? E vira e fala assim, olha, aproveita esse processo que realmente aconteceu, foi um dia que deu tudo errado nessa empresa, realmente as coisas não deram certo, a pessoa reclamou e publicou, então convida a pessoa para poder ela voltar na empresa, perceber que as mudanças que foram implementadas, né? Aí você usa o próprio canal de reclamação que ela usou para poder mostrar que foi corrigido o problema e que você convida ela e todo mundo num processo. E aí foi um sucesso, a pessoa foi, elogiou, ficou impressionada. Claro que ela foi muito mimada e tudo mais, mas realmente a empresa passou por uma série de transformações que valorizou. Então fica lá registrado a reclamação, porque é um processo que fica lá permanente, né, gente? Ainda bem, mas ao mesmo tempo você tem uma série de desdobramentos que permitiu a consolidação do processo. Agora, claro, isso vai da vontade da pessoa de querer melhorar, né? de levar em consideração os problemas que aconteceram e tirar disso aí um aprendizado, tá? E aí quais são as fragilidades, então, do comércio eletrônico, né? E aí, não sei se alguns de vocês já passaram por isso ou não, comprar num site que não é seguro, você faz uma compra e não recebe, então são sites fraudulentos mesmo. Quando o site é fraudulento, ele não tem um nível de segurança que te permite coibir alguma coisa, você acaba ficando vulnerável com dados que são aproveitados ou desviados por hackers ou alguma coisa nesse sentido. Tanto que hoje, quando você vai comprar, você tem que ver se tem aquele cadeadinho e tem outras formas de segurança que melhoraram muito. Então, hoje você tem até uma política de fiscalização muito grande por parte da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que ela começa a fiscalizar mais por causa de uma série de problemas no passado, tá? O que eu falo, gente, é que a gente não pode ficar só lamentando das coisas que aconteceram de ruim, né? Levantar a cabeça e dar prosseguimento no processo para corrigir isso aí. Possíveis compras incorretas, então, lá, tamanho, formato, características, que é o que a gente estava falando lá, cada vez mais eles estão criando tecnologia ou recursos de realidade 3D e outros aplicativos, hologramas e tudo mais, que está em franco desenvolvimento, para cada vez mais melhorar essa interface e os possíveis atrasos ou danificações dos produtos, né, através do processo de transportadora ou de entrega, né, que aí já é um processo de logística propriamente dito, que a gente viu nas outras aulas. Então, olha como que essa questão ela começa a trabalhar exatamente isso. São fragilidades que hoje você tem mais vantagens, mais pontos fortes do que essas fragilidades, tá? Estou dizendo que ainda continua tendo, mas isso melhorou muito e cada vez mais a gente vai conseguir resolver esses processos, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso, principalmente se eu estou pensando em montar algo que vai utilizar comércio eletrônico, que vai usar mobile, né? Eu vou conseguir vender
via aplicativo, vou desenvolver um aplicativo para isso, e qual é a qualidade desse aplicativo, se ele realmente ele é estável, se ele é seguro, se a pessoa vai poder colocar ali o cartão de crédito com muita tranquilidade. Então, você tem uma série de recursos que você precisa observar para minimizar essa desconfiança e esse impacto. O fato é, né, e isso tem que estar muito claro para cada um de vocês, né, é um caminho sem volta. Cada vez mais, principalmente por esse momento que a gente está passando, a tendência a partir de agora é cada vez mais as coisas serem feitas à distância. Né? Não estou dizendo que o convívio vai acabar, mas as experimentações que as pessoas estão tendo agora de pedir produtos que tem melhorado uma série de questões, tem trazido à tona também uma série de problemas que estão sendo resolvidos e tudo mais, isso cada vez mais vai melhorar o processo dessa prestação de serviço, dessa eficiência, e que vai ser experiências que vai ser difícil de você quebrar isso depois. Claro, vamos encontrar dia num barzinho, num happy hour, numa pizzaria, num restaurante, qualquer que seja o processo alimentar, claro que ainda vai continuar tendo isso, mas o comércio eletrônico, numa série de questões de facilidades de entrega de produtos, com essas dificuldades todas que estão tendo agora, elas estão dominando e criando uma série de impressões aí que vão ser duradouras aí por muito tempo, tá? Então, pessoal, dentro desse processo dessa unidade 3.1 que está acabando agora, a gente vê esse processo do comércio eletrônico e como que essas principais características fazem toda a diferença, tá? E o principal aí é essa questão de conceituar business, né, que é o negócio eletrônico, que envolve toda uma série de etapas e toda a sistemática da indústria ou da empresa, do comércio, que é o processo de venda e interação propriamente dito. Como eu tinha falado logo no começo, a partir de agora a gente vai trabalhar sempre 2 unidades, tá, gente? A gente tem que lembrar que a partir do mês de maio, ele teoricamente é o último mês nosso de aula, porque junho já teoricamente seremos as provas acontecendo. E o calendário da Croton, mesmo tirando aquele dia que teve, aquela primeira semana do início da paralisação, que foi reposta agora nessa semana de provas, a gente então está conseguindo manter o calendário, então a gente vai continuar programando isso aí normalmente, tá? Aproveitando um adendo aqui, o pessoal falando que talvez as aulas voltem dia 4, está numa publicação que saiu para cada um de vocês, mas eu acabei de sair de uma reunião com o coordenador, eu tenho de administração na terça e o de CSTs na quarta, mas pessoal, a princípio está mantendo a data do dia 4, mas pode ser que sofra alguma alteração aí, tá, gente? Então fiquem atentos às informações que vão chegar pelo Barreiro Comunica aí, tá? Ok até aqui? Podemos prosseguir? Sim, tá ok. Beleza, então. Ok. Vamos lá. Eu fico, deixa à vontade, tá, gente? Se alguém quiser algum intervalo, alguma coisa, fique à vontade, ou cada um gerencia essa forma de intervalo aí por conta própria, tá? Nada impede vocês saírem com o celular e fone de ouvido durante a casa, não tem problema nenhum. Bom, nesse processo já na unidade 3.2, a gente então agora vai ver os processos de modelos e aplicações que o comércio eletrônico vai resultar, tá, gente? Tanto o comércio quanto o negócio eletrônico. E o e-commerce vai possibilitar principalmente a ampliação da sua área de atuação comercial, né? Ele potencializa e muito o processo de você poder vender o seu produto ou de divulgar a sua marca em qualquer lugar do planeta, tá? Isso, ao mesmo tempo, valoriza a sua marca e acaba agregando aquele processo de valor ao consumidor, né? Se você tem uma marca boa, confiável, em que as pessoas têm prazer em adquirir determinados produtos, você está não só levando essa sua marca para qualquer lugar, mas você está agregando valor ao consumidor, dizendo assim, olha, essa marca tal, ela chega até você, né? Então você tem todo um processo de mudança da percepção do consumidor em relação ao seu produto, tá? Semana passada, eu li um artigo interessante sobre algumas coisas que podem mudar com essa... são vários artigos, gente, eu até já expliquei isso numa das aulas aí para trás. Eu não mando para vocês porque eles acabam misturando várias coisas que eu não sei se é o caso. Então não dá para filtrar, por exemplo, só questão de sistema de informação, só de logística, por exemplo, ou gestão de projetos, quaisquer que sejam as áreas.
Aí o que eu estou fazendo? Eu estou compilando as várias informações e depois eu vou mandar as principais tendências que estão acontecendo ou que vão acontecer, que já estão sendo mapeados com relação a essa questão. E uma delas, que eu achei interessante, é que mostra claramente a questão de que pode ter um fim da globalização como a gente conhece. Por quê? Como eu tenho, os comércios estão sendo prejudicados, né? Você tem uma série de pessoas que estão deixando de comprar, pequenos lojistas, comerciantes, precisa ir longe não, cada um no bairro de vocês aí, você tem lá sempre o pequeno comerciante que está sem vender e tudo mais. Eu não estou falando dos grandes grupos, mas estou falando daquelas lojinhas que o pessoal corajosamente, teimosamente, né, resiliência total, estão ali, abre e tudo mais. O que tem acontecido que é interessante? As pessoas, em vez de comprar produtos dos grandes redes ou os grandes grupos, estão optando por comprar dessas pessoas, que é uma forma de você voltar a sua atenção para um aspecto regional como forma de fazer valer, né, aquele local ou seu local como algo a ser destacado, né? E é interessante que isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, pessoas que antes estavam comprando só da China, eles estão começando a valorizar, por exemplo, quem vende um produto similar ou parecido, ou às vezes melhor, né? Numa lojinha do bairro e tudo mais, ou alguém que faz um trabalho mais artesanal, alguma coisa. Então, as pessoas estão comprando mais dessas pessoas. E isso é interessante que aí pode se desdobrar em dois aspectos, né? O fim da globalização você acaba exacerbando o nacionalismo, que pode ser ruim ou não. Por que ele pode ser bom? Então você começa a valorizar os aspectos regionais, as características do local. Então, o que tem de gente em Minas Gerais vendendo cerveja artesanal mineira, com queijo mineiro, com produtos mineiros e tudo mais, tem potencializado impressionante como é que deu um crescimento de vendas durante esse período da pandemia, tá? Então, antes eu comprava em grandes grupos, ou supermercados, atacadistas, que não necessariamente aquele queijo, aquele produto, ele era de Minas Gerais. Então, eu vou comprar algo com um aspecto regional como forma de valorizar o produto da minha terra, uma coisa nesse sentido, tá? Então, o nacionalismo nesse sentido. Ao mesmo tempo, gente, o nacionalismo ele pode acabar provocando um problema com relação à questão da xenofobia, por exemplo, né? Essa restrição ao fato de você não gostar de nada que seja de fora, o que pode ser perigoso de você virar e falar assim, tudo que é de fora é ruim, então eu sou contra americano, sou contra chinês, sou contra alemão, sou contra tudo, e aí acaba exacerbando um nacionalismo que já teve por 2 vezes na história e resultou em guerra mundial, tá? Então a gente tem que estar atento a isso para não ser extremista dessa forma, né? Valorizar o que é bom, né? De qualquer lugar que for, dentro. É possível prestigiar quem está aqui? É possível. Mas determinados produtos só vão ser comprados de fora? Sim, sem problema, sem crise de consciência, sem nada nesse sentido. Então, não nos deixemos cair nos discursos xenófobos que podem surgir por aí, tá, gente? Xenófobo, só para instruir, ilustrar, você não gostar de algo que é de estrangeiro, né? Eu tenho recebido o WhatsApp falando que o vírus surgiu na China, foi provocado de, né, má intenção de alguns chineses. Não, já foi provado, tem os artigos interessantíssimos, que o vírus surgiu de uma mutação natural mesmo, né? Foi na China, mas não foi provocado em laboratório. Ele é um processo que veio da natureza, num processo aí de resposta da natureza contra, né, os processos de devastação de meio ambiente, de destruição e tudo mais, tá? Então, pessoal, o e-commerce possibilita essa ampliação da área comercial, marca, né, valorização, isso é extremamente positivo, e cada vez mais a gente precisa utilizar plenamente isso. E no processo de modelo e aplicação, eu vou ter as chamadas categorias desse chamado comércio eletrônico. Quais? O que a gente chama de categoria negócio, negócio consumidor, negócio administração e consumidor administração. O negócio é quando você faz, uma empresa ela faz negócio junto com o seu fornecedor e realiza pagamento online. Coisa simples, olha, eu estou comprando um produto, eu não estou indo lá necessariamente na fábrica, na casa, na entrega do produto, não. Eu estou mapeando lá via internet, estou vendo quais são os produtos e faço uma encomenda, eu, empresa, faço uma encomenda desses produtos online e pago online.
coisa como a gente está acostumado a fazer, que é o caso segundo, quando eu faço negócio consumidor. O que é isso? É eu, empresa, vendendo para pessoa física, ou pessoa física comprando da empresa, né? Que todo mundo aqui está acostumado a fazer isso. Você vai acessar uma loja virtual para comprar um tênis, comprar um alimento, comprar uma roupa, comprar um produto, uma ferramenta, você usa de uma loja virtual, que é o negócio consumidor, tá? Então, da mesma forma que eu tenho pessoa física comprando o produto, eu tenho pessoa jurídica com pessoa jurídica também. Todos os dois são os mais comuns aí, tá, gente? Tem também o negócio de administração, em que as empresas elas estão fazendo toda uma relação comercial, né, com governos, autarquias, com outras empresas, que é um processo que você está pagando por serviço, por exemplo. Então eu vou acessar, por exemplo, uma empresa vai trabalhar a questão do imposto de renda ou pegar um processo de uma legislação. Ou pagar uma taxa, por exemplo, de manutenção. Ela faz isso diretamente com a prefeitura, ou com o Estado, qualquer que seja, ou com a Receita Federal, qualquer que seja o processo. E o consumidor de administração é a mesma coisa. Eu vou acessar o site do Detran, por exemplo, para ver lá alguma questão de multa do meu veículo, ou um negócio de tirar uma carteira, ou vou tirar um CPF lá na Receita Federal. Então, eu estou fazendo essa relação comercial, né? Com um órgão público, por exemplo. Estou pagando uma taxa. Você entrou no site, baixa lá a guia, por exemplo, então está tendo uma relação pessoa física consumidor pagando a taxa que é pública, por exemplo. Então, por mais normal que vocês querem, muitos de vocês já passaram, já fizeram, né, tratativas do tipo, então não é nada de novidade não, tá, gente? Talvez seja novidade a questão de situar que existem, né, essas categorias, e essas categorias vão se resultar nas modalidades que a gente vai, né? Não preocupa com as siglas, não, tá, gente? Só preocupa com os entendimentos, com os exemplos, que eles são muito comuns. Eu vou ter lá o C2C, né? Consumidor com consumidor, B2C, negócios voltados para as pessoas físicas, B2B, né? Empresas com empresas, C2G, né? Que é o consumidor, pessoa física com governo, business to govern, B2G, né? Então, as empresas com governo e governo com governo, G2G lá. Então, eles usam dois, né? Como to, né, gente? Como se fosse uma sigla, B2B, né? Empresa, né? Para empresa, ou voltado com empresa. E é um processo de trabalhar o número 2 aí, que criou uma identidade. Então, não preocupa com isso, mas se preocupa só com vocês saberem que existe. Então, o que é o C2C? É o comércio eletrônico de consumidor com consumidor, em que você usa, por exemplo, de um meio, né, um site ou qualquer coisa, para você colocar lá um produto em que você vai anunciar e alguém vai vender, né? Vai comprar de você. Alguém conhece algum exemplo de site que faz isso? Muito comum? OLX. OLX, muito bem, isso aí, Fábio. Né? É um dos mais conhecidos, em que a OLX, ela é o mediador em que você vai ter lá um site, claro, né? O que a OLX ganha com isso? Ela ganha pelo acesso. Você clicar na página e ter lá X mil acessos, milhões de acessos, ela está ganhando por esse clique, ela coloca uma propaganda, alguma coisa nesse sentido. Mas ela é um meio que foi criado para que duas pessoas físicas coloquem lá, e aí você faz um anúncio e alguém de qualquer lugar do país, né, ou fora dele, pode comprar através daquele recurso, tá? Então, vocês já estão acostumados com o C2C, ele é muito comum isso aí, tá, gente? Aí eu já vou no B2B, que são os negócios entre as empresas. É empresa com empresa, atuando no atacado e tudo mais. São transações em tempo real, eu compro de tudo, desde matéria-prima, peça, componente, produto. São compras grandes, tá, gente? Geralmente são gigantescas, né? Quase todo o comércio eletrônico hoje ele é baseado principalmente no B2B, pelo volume de vendas e pelo volume não só de recursos, mas de produtos em si. Eu utilizo o que a gente chama de marketplaces, né, são os lugares, os mercados, né, que é um local onde vai estar anunciando o meu produto, e eu chego lá e faço essas transações, tá? É muito simples, muito tranquilo. Já existem algumas empresas direcionadas para isso. Outro dia eu vi uma que ela estende o benefício dela para
para pessoa física, mas ela é feita exclusivamente para empresa privada, em que você tem lá, olha, estou vendendo aqui 4 toneladas de... Igual outro dia eu fui entrar para ver um processo de casca de arroz, e é interessante que eu queria um pouquinho, mas eu não podia porque eu era pessoa física, porque a empresa que vendia casca de arroz, ela vendia o caminhão fechado, então 4, 8, 10, 12 toneladas, por exemplo, de casca de arroz, tá? Então você tem todo um processo funcionando entre empresas, então tem sites para isso, específicos para isso, tá? Vai integrar lá o comprador, fornecedor, banco, então já sai diretamente na questão do banco e todo o processo de logística também, de entrega. Tem um site que eu até visitei que é interessante, que você já sabe lá. Eu quero comprar, por exemplo, tomate, tá, gente? Dá um exemplo, eu vou comprar tomate. Aparece a relação de fornecedores, o ranking delas, quantas vendas já fez, a avaliação das pessoas em relação ao produto e à entrega e tudo mais. Aparece, na hora que você clica lá, já aparece para qual banco que vai ser direcionado o pagamento ou o cartão de crédito, tá, de uma financeira, e inclusive já entra lá o processo do frete, como a gente é acostumado em compra, né, pessoa física, já tem lá o frete que você já contata, lá tem a relação de pessoas que podem fazer o transporte que estão disponíveis naquele momento, naquele lugar, porque às vezes o caminhoneiro está espalhado no país inteiro, então isso que eu achei interessante, que eu fui pesquisar exatamente para essa questão de modal, por exemplo, e aí a pessoa estava lá, o caminhoneiro, olha, nesse momento você tem aí de Minas Gerais, Belo Horizonte, tem 3 caminhoneiros aqui, o preço de um é tal, o preço de outro é tal, então você tinha até diferença de valor do frete. Às vezes uma pessoa estava doida para voltar, ele colocava um frete um pouquinho mais barato, mas para poder já garantir uma entrega logo, para voltar logo. Então olha como você tem um site que integra todos esses vários atores, né, voltados para um processo de compra. Então ganha todo mundo, tá, gente? Ganha a pessoa que está comprando, ganha quem está vendendo, ganha a instituição financeira, o banco, a operadora de cartão de crédito, ou a própria Sedex. Oi. Aquelas cegonheiras, elas mesmas fazem de jeito, elas vão daqui de Belo Horizonte, elas vão lá pro Ceará, carregada de carro novo, que da Fiat, da fábrica da Fiat, leva, aí volta com os carros para lá, de cliente que compra, pessoa física, compra os carros lá. Ou carro, ou peça grande, ou alguma coisa que é grande e tudo mais. Aproveitando o frete. Num desses que eu estava olhando sobre esse negócio do tomate, eu dei o exemplo do tomate, porque eu fui olhar a questão do modal. Um deles era uma cegonheira, que o cara aceitava trazer as várias caixas de tomate na cegonheira dele num preço que era interessante. Eu sei que a pessoa que comprou, ela optou pela cegonheira porque ele conseguiria, o cara garantiu um acondicionamento e tudo, e ele conseguiu trazer muito mais produto por um preço mais em conta, né, usando a cegonheira. Então, olha como que é interessante você ter um e-marketplace que utilizou essa tecnologia para juntar ali pessoas que estavam lá. Claro, você tem que ter cadastro prévio? Tem. Essa pessoa que estava cadastrada, ela utilizou disso. Igual a Fá falou aí, a questão do... cegonheiro usa muito disso, né? Eu já fui acompanhar pessoas que mudaram para cá e trouxeram o carro dele via cegonheira. A cegonheira ia voltar vazia e trouxe o carro da pessoa num preço infinitamente mais barato se ele fosse até pagar alguém ou combustível para trazer por conta própria, tá? Então, olha como é que um negócio é interessante nesse caso, tá, gente? Quais são as vantagens do B2B, né? Você acaba tendo uma receita adicional em empresa, então você abre um leque de oportunidades de venda, você consegue usar de um recurso via comércio eletrônico para estender o seu negócio, se fazer ser conhecido. Então, imagina os fornecedores que se cadastram, né? E acaba criando esse processo. Então, ele divulga mais o seu produto, adquire novos clientes, então você vai ter lá maior interação, abrangência, pessoas que às vezes descobrem aonde que tem uma determinada entrega de um produto específico, então você consegue mapear isso. Há uma redução de custos, porque você consegue fazer uma compra garantida, você garante, olha, eu vou te comprar todo mês, eu te compro X mil peças, você consegue garantir num custo menor. As transações comerciais nesse ambiente, elas se tornam mais seguras, porque exige um cadastro.
Então, não é qualquer pessoa que pode entrar, você tem que ter toda a experiência. Se você não for bem, não honrar o seu compromisso ali, você acaba sendo mal ranqueado, então acaba que não é vantagem, então você acaba criando uma série de aspectos que se tornam mais seguras as transações comerciais, aumenta o volume de vendas, né, decisivamente, você acaba se tornando uma empresa global, porque você acaba expandindo o seu produto, a sua prestação de serviço num ambiente infinitamente maior, né, do que a lojinha aqui no bairro específico, e acaba, ao mesmo tempo, valorizando a sua marca também. Eu tenho alunos aqui do Pitágoras que já formaram semestre passado, tá, gente? Eles abriram uma prestação de serviço, de acabamentos, de textura, grafiado, essa coisa de parede, que chegou num ponto que eles não faziam mais serviço por loja física. Não compensava de tanta demanda que eles tinham por fazer um produto que eles tinham uma concentração de titânio. Eu não sabia disso, a gente aprendeu na época. Eles eram um dos poucos em Belo Horizonte que acrescentavam 11% de titânio na composição da textura, que faz uma diferença enorme na qualidade do produto e na durabilidade do produto. E aí chegou no ponto que eles começaram a divulgar isso, usando esses marketplaces, por exemplo, e hoje eles só fazem atendimento via empresa em empresa, eles não fazem mais pessoa física, porque tornou-se mais interessante para eles esse mercado Professor, B2B. Oi, quem é? tem aluno... Raíssa, tudo bem? Tudo Boa bem. noite. Tem aluno pedindo permissão para entrar lá no grupo. Ué, gente, eu aqui não aparece para mim aqui não. Quem que é? É o Alex e a Brida. A Brida já está aqui no... Brida, você está aí? Oi. O Alex que eu não estou vendo aqui não. Bom, deixa eu ver se eu clico. Gente, deixa eu ver aqui no computador mesmo, tá? Só ver se eu consigo... Ah, tá, o Alex apareceu aqui no lobby, né? A Brida já está aí já, né, Brida? Você tá aí, né? Bom, vamos retornar, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguém. O Alex está saindo. Bom, vamos lá. Pessoal, então nesse processo do B2B, você acaba que se torna um processo meio de valorização e tudo mais, tá? Dando prosseguimento, a gente vai ver agora a questão do B2C, né? Que todo mundo aqui já está acostumado, né? Que são o quê? Compra e venda, né? Em que a pessoa física compra de uma loja, de um cliente, de uma empresa, né? Então, qualquer compra que vocês vão fazer, geralmente vocês estão indo comprar de uma empresa, por exemplo, Mercado Livre, a Carrefour, Lojas Americanas, qualquer loja que vocês estão comprando, qualquer segmento que seja, você está fazendo B2C, tá? Vai usar a internet para isso. A vantagem é que você pode fazer a busca, você faz por um processo amplo, você acaba estendendo a internet nesse processo de pleno de trabalhar uma pesquisa clara sobre aquilo que você quer, sobre o produto que você está buscando. Aparecem inúmeras lojas, aí você consegue ver o melhor valor, melhor taxa de entrega, avaliações desse produto. Então, tudo isso acaba sendo, né, decisivo nesse processo. Oi? Isso aí não, isso não é o mesmo que a pessoa ir lá na loja física e comprar, não? É só É a mesma coisa disso. Você tem que ir na loja física, você está fazendo compra física. Aqui é você comprar pela internet. Ah, tá, entendi. Inclusive, você compra pela internet de lojas que tem físicas, mas tem também na internet, né? Qual que é a diferença? Geralmente você tem um preço melhor, por exemplo, pela internet, né? Alguém sabe me dizer por que pela internet é mais barato, gente? É porque não tem bolsa, não? Porque não tem o Comendo custo de sem bolsa. armazenagem? Oi? Quem não? O custo da armazenagem na loja? O Júnior está falando, ou o Renato? Júnior, Ô, Júnior, não tem armazenagem? não tem o custo da armazenagem e exposição na loja. Porque não tem Tem vendedor? armazenagem. Oi? Quem perguntou? Quem falou? Porque não tem vendedor? Isso, exatamente. Você não tem um vendedor. Geralmente você vai ter lá um plantão de uma pessoa que não está ali por conta.
você não tem aluguel, você tem uma série de questões, assim, dependendo da loja que é só física, você tem uma série de coisas que você acaba economizando, tá? O Júnior falou sobre a questão da armazenagem, você acaba tendo armazenagem sim, mas só que tem que, em vez de você ter uma loja que você vai ter que ter corredores e espaçamento para as pessoas transitarem e tudo mais, você tendo uma loja online, você não precisa das pessoas entrarem à loja, então você consegue otimizar ainda mais o espaço que você tem, né? Então você consegue ganhar nesses detalhes, tá, gente? Hoje você já tem vendedor que é inteligência artificial, a pessoa você compra lá, quem está te vendendo ou processando, às vezes você não tem nenhum vendedor, mas se tem um vendedor, ele é uma pessoa sentada num conforto de uma sala atendendo 200 pessoas diferentes. Oi, quem ia falar? Foi eu, Júnior. Porque no caso que eu citei, porque tem muita loja que, igual onde que eu trabalho, que é a loja física e tem um CD que faz só a entrega online. Por isso que eu falei da armazenagem na loja Você está lá na física. Tambasa, não é, Júnior? Você é da Tambasa, não é? Não, eu trabalho na Etna Comércio e Não, quem que é da Tambasa aqui? Mas a Etna é a mesma coisa, você tem lá a loja física e tem a loja online, né? Que a diferença é grande, né, Júnior? Assim, é bem aí já grande. tem aquele corredor que você tem que passar, tem que ter um espaço para um fluxo grande de pessoas estarem passando, então você tem um espaço diferenciado, além dos atendentes, uma série de questões. Né? Interessante. Então você sabe melhor do que ninguém como que dá uma diferença, é claro, aí da venda online e da venda física, né? Mas tem isso. É aquilo que eu estava falando logo no começo. Algumas pessoas têm necessidade de ver o produto físico, de pegar no produto, de saber se aquele produto naquele tamanho, porque às vezes, gente, o site ele mascara essa questão do tamanho. Então, às vezes, um sofá, uma peça de adorno, aí estou pegando os exemplos da Etna, né? Uma peça de decoração, ele não vai ter o mesmo destaque, por exemplo, ainda não se conseguiu resolver isso, de maneira que você consiga ver aquilo claramente, por exemplo, na hora que você vai lá e vê o processo. Não, a peça é desse tamanho. Por mais, gente, que tenha as medidas no site, tá? Às vezes você tem lá altura, profundidade, comprimento, você tem todas as informações, mas a pessoa ainda não consegue visualizar, né, esse tamanho. Então ela tem necessidade, tanto que a loja física da Etna é exatamente para resolver esse problema aí. Uma Ok? peça automotiva também não é difícil, mas tentando comprar umas aqui tá difícil. Dependendo da peça Agora depende muito da loja, né? Não, mas às vezes vem errada também. Porque o pessoal ainda não melhorou nessa questão de você trabalhar um pouco a confiança. Assim, olha, a peça é da medida tal. No Brasil ainda é muito complicado esse processo de medidas, tá, gente? Está passando por um processo de qualificação grande, está aperfeiçoando, já melhorou muito, mas ainda tem alguns errinhos. Você está comprando uma peça que às vezes vem numa medida um pouco diferente, tá? Os vários modelos, vários padrões que tem. Mas tem melhorado muito, tá? Agora, pessoal, a grande questão é exatamente essa, né? Você às vezes precisa de uma loja física como forma de chamar a atenção dessa pessoa, de olhar, de claramente ter que pegar na peça e sentir a peça, por exemplo, tá? Na Etna mesmo, eu lembro disso. Uma das funções da loja física, quem que é de lá é o Júnior, né, Júnior? Isso, Júnior. Uma das questões da loja física da Etna é exatamente essa, está lá para as pessoas passarem e verem como é que é, igual a Tokstok, igual outras lojas que trabalham com o mesmo segmento, por exemplo, tá? Sempre tem uma loja para, tipo, cartão postal, a pessoa ir lá e visualizar como que é, tá? Pegar no produto, aquela coisa toda, que é uma forma, tá, gente? Em compensação, você tem outras lojas, por exemplo, de móveis e adultos, você pega aí uma que é totalmente online, deixa eu lembrar o nome dela aqui, a Mobile é uma, em que você compra totalmente pela internet, né? Eles tentam se esforçar ao máximo para colocar o produto nas qualidades, tá? Eles até simulam um ambiente, colocam lá e tudo mais. Você tem uma ideia, mas não é a mesma coisa, por exemplo. Tem dado certo, mas tem determinado. Se der um furo, por exemplo, nessa questão de dimensão e tudo mais, você pode pôr tudo a perder, tá? Então, o B2C, a gente está vendo aí, ele vai ter esse processo de compra e venda direto ao consumidor, vocês já estão acostumados com isso, a internet vai fazer essa busca, e aí qual que é o objetivo principal do B2C aí, gente?
atrair um público, né? Então, a loja virtual que seja interessante, seja bem feita, de maneira que prenda a atenção do público e atrai o público para entrar e navegar nessa loja. Então, por isso, eu tenho que ter uma interface que seja extremamente amigável, algo que as pessoas tenham facilidade de uso, algo que a pessoa entrou ali na tela, ela consegue minimamente saber trabalhar ou pesquisar. Então, tem que ser uma coisa muito bem clara. A gente acha que não. Você ir numa loja física, você começou a descrever para a pessoa já sabe. Agora, numa loja online, você tem que, às vezes, colocar na barra de busca, dependendo da palavra ou do termo que você usar, você não consegue, às vezes, resolver a questão da busca. Você tem que tentar quebrar a cabeça nisso. Então, olha uma série de processos que podem impactar nessa questão, tá? Você tem que ter ofertas atraentes, exclusivas, para convencer os consumidores a comprarem com você ali, né? Porque além da concorrência ser maior, né? Às vezes a pessoa está ali vendo, ela não sabe, não tem certeza, ainda mais mineiro, tá, gente? Ele vai pensar 10, 15, 20 vezes antes de comprar, né? Então, às vezes ele pode se deixar levar porque tem uma oferta exclusiva. Semestre passado eu estava fazendo uma entrevista com várias empresas até para disciplina mesmo, tá, gente? E uma delas é aquelas empresas que estavam vendendo, e eu falei assim, vou pegar a questão da dificuldade para o mineiro, por exemplo, e aí eu entrei numa loja que ela é sediada no Rio Grande do Sul. Mandei para eles o questionário e acabou que eu conversando por telefone depois, e o dono da loja, o pessoal, um dos responsáveis pelo departamento de vendas, né, ele não era o dono, mas um dos grandes, o gerente da área de vendas, ele falava que toda vez que ele tinha que anunciar para Minas Gerais, ele tinha que colocar um preço bem mais barato que outros locais para poder convencer o mineiro a comprar pelo valor, porque se fosse comprar pela questão assim, se o valor tiver igual, mas ele tiver na loja e tudo mais, ele vai pesquisar pelo site, mas vai na loja física comprar. E como essa empresa não tinha loja física em Minas Gerais, ela perdia quase todos os clientes de Minas exatamente por essa particularidade. Quando ele começou a colocar um preço que ou o frete era gratuito ou o preço que compensava, aí ele aumentava o potencial de compra exatamente por isso, gente. Que é muito interessante, não sei se já aconteceu com vocês. Você está pesquisando pela internet, mas vai fazer a compra física, né? Vai na loja física para poder ver, né, o produto. Eu já vi gente fazer isso com geladeira, né? As pessoas estavam assim, não, eu pesquisei no site, mas eu queria ver aqui na loja. Então eles foram numa Ricardo Eletro de um shopping e eu lembro da pessoa dando esse depoimento lá, exatamente isso, que a pessoa sabia tudo sobre a geladeira, mas ela estava especificamente comprando na loja física para poder ver determinadas questões. Deixa eu ver, o Alex entrou aí, né, Alex? Agora conseguiu, parece. Deixa eu ver. Ok. Beleza, Alex. Estava com um processo de admitir aqui. Mais alguém, gente, querendo entrar? Não, acho que está tranquilo aqui, né? Vamos continuar lá, pessoal. Então, você tem a loja, né? Então, a loja virtual tem que atender as expectativas do cliente, principalmente quanto a prazo de entrega e condição de pagamento. Não que na loja física seja diferente, tá, gente? Mas, querendo ou não, você tem uma reputação e um risco maior se, pela desconfiança que já é comprar online, porque você não está vendo a pessoa, você não está trocando ideia com ela, você não sabe o nome do vendedor, você está fazendo uma compra que às vezes é desconhecida, você só foi lá e pagou, você tem que fazer de tudo para poder garantir que essa entrega ela seja a mais fiel, a mais prevista possível, para você garantir, consolidar um processo de confiança de quem comprou. Você pode saber, a pessoa que comprou online, pagou e chegou no prazo correto, a pessoa quebra um pouco aquela cisma que ela tem em relação à loja virtual e passa a ser sempre uma das principais, passa a ser assim, prioridade da pessoa começar a comprar mais pelo fato da comodidade online do que ter que sair de casa para poder fazer uma compra física presencial, tá? Ainda mais nesse período que a gente está agora, isso que eu estou falando, que vários desses
comerciantes, essas empresas estão vendendo online. Então, está tendo um problema de entrega, porque está tendo um efetivo diminuído em relação a transporte, aos modais, a questão está, mas se isso é bem documentado, bem, as regras estão claras, a pessoa que está comprando está ciente que pode ter uma demora, mas há uma previsão da entrega, e se você cumpre essa previsão, né, você consegue consolidar um processo, você abre um caminho que passa a ser quase que permanente em relação ao cliente, tá? E quem experimenta comprar online e é bem sucedido nesse processo, ele acaba criando toda uma atmosfera de só comprar pela internet, tá? Aí eu vou fazer uma perguntinha básica para todos vocês. Alguém aqui fez alguma compra em loja física antes da pandemia, tá, gente? Claro. Alguém aqui realizou alguma compra física antes pela loja física ou sempre tem comprado loja online, compra online? Alguém fez alguma compra física recentemente? Eu fiz uma loja física, eu comprei uma cama. Lara, comprou o quê? Comprou o quê, Lara? Você pode falar o que foi? O que é? Uma cama. Cama. Por que você comprou loja física? Porque eu queria ir lá, ver a cama, ver o material, a qualidade. Móveis, realmente, eu sempre vou na loja, não adianta. A gente comentou isso aqui, né? Loja, empresa, móvel é exatamente isso, né? Por mais que você tenha vários sites que conseguem vender determinados produtos, mas quando é cama, tipo de cadeira, acaba que é inevitável, né? Então, loja móvel ainda é um dos poucos que ainda consegue consolidar via compra física. Né? Eu comprei uma chave semana passada. Comprou o quê? A chave, ela custou 68, a chave, porque eu tava precisando. E na chave, ela Chave custou de quê, Fábio? chave de desmontar alternador. Chave de roda? Ah, tá, entendi. Não, é chave especial. Entendi. E no Mercado Livre ela tava 37, 38 e na loja física tava 68. Só que por causa da necessidade, eu tive que comprar logo por causa da... Aí tive que ir na loja física comprar e aqui ia demorar. Você pagou mais caro porque o outro ia demorar, é isso? Ia demorar, que eu tava precisando urgente da chave. Interessante. Aí, olha só, então aí um interessante que o Fábio apresentou aí, que por mais que eu tenha um preço mais barato na loja online, né, o problema do frete ou a demora da entrega pode determinar, por exemplo, na compra, pagando mais caro na loja física, né? Claro, mas aí não é nem o caso, tá, Fábio? Claro que você precisou porque pintou necessidade. Mas olha como que a gente precisa ter um processo de planejamento até para comprar loja física, né? Loja online. Tipo assim, se o frete vai levar às vezes 15, 20 dias, né? Se é vantajoso para você, você tem que estar ciente de que vai demorar 15, 20 dias. Diferente de você pegar o carro e ver na loja física e compra e sai com ela na hora, né? Que é o que você precisou aí. Então, olha como que ainda tem um fator interessante, que é um pouco disso aí, ó, prazo de entrega e condição de pagamento, né? Que se dependendo da demora, por exemplo, da compra física, da compra online, as pessoas optam pela compra física. É um fenômeno interessante, pessoal, que a gente tem visto isso muito Por mais que a China domine nesse processo, naqueles sites de compra, que eu esqueci que agora... Tem o Alibaba e tem um outro que a gente sempre comenta em sala, eu esqueci qual que é. Por mais que você tenha o Wish, isso aí. Por mais que você tenha um processo lá tudo, mas é uma demora que pode ser de 2 meses, 3 meses, né? Eu acho que não é mais do que isso, mas que isso acaba, né? Eu estava vendo exatamente uma entrevista do pessoal da Wish, da Wish mesmo, falando exatamente disso, que ainda não conseguiu vencer a barreira do prazo, que é o grande problema deles hoje, que várias pessoas que deixam de comprar um produto que às vezes tem um preço considerável pelo fato da entrega ser extremamente demorada, e eles ainda não conseguiram resolver essa logística. O AliExpress, conseguiu já melhorar consideravelmente essa questão do prazo de entrega, tá? Mas num custo um pouco mais alto, por exemplo, do que o Wish. Então, olha como você ainda tem um processo que tem uma necessidade de uma confluência aí de prazo de entrega da loja online, tá?
Por isso, gente, que a gente vê aí no processo, quem está fazendo as matérias, por exemplo, processos logísticos, a importância da armazenagem, de você ter centro de distribuições espalhados. Por exemplo, a AliExpress, ela conseguiu resolver porque ela comprou alguns galpões no Brasil, ela abastece esses galpões com os principais produtos que são mais pedidos no Brasil. Então, assim, está tendo um aumento grande de determinado produto, ela já traz alguns containers da China, essa primeira compra vai demorar, claro, vai chegar lá e tudo mais no prazo comum, mas uma vez que ela conseguiu abastecer esse mercado inteiro, esse galpão, esse centro de distribuição, ela conseguiu melhorar consideravelmente o processo de distribuição interna. Então, geralmente você está comprando um produto da China, mas que já está localizado, por exemplo, no Brasil. Então, olha a logística para resolver isso, tá? A outra questão é preço e qualidade do produto. Então, por mais que eu tenha um preço mais barato, a qualidade tenha melhorado, eu ainda tenho essa questão do limitador, por exemplo, da questão do prazo de entrega, tá? Então, outro processo que você tem que ter nessa relação entre a empresa, né, online com o consumidor final é essa rede de parceiros e criar relacionamento com os consumidores, ou seja, você começar a criar um processo de maneira que o consumidor ele saiba que tem uma parceria, que determinado produto vai ter uma assistência técnica, vai ter uma reposição rápida, vai ter um processo que garanta essa pessoa tirar toda e qualquer dúvida, pintou algum problema, vai ter uma pessoa específica para atender aquela pessoa numa rede, às vezes localizada na cidade, então você acaba criando uma rede de parcerias para divulgar plenamente esse processo. É muito comum algumas empresas elas serem associadas a grandes grupos e, por exemplo, assim, peça, igual outro dia eu estava vendo uma sobre Hydra, Deca, peças de banho e tudo mais, que algumas lojas eram cadastradas para dar uma rede de assistência dessas empresas que estão sediadas em outros lugares. Às vezes a compra é online, mas você pode tirar a dúvida, por exemplo, com uma pessoa da loja localizada na sua cidade, por exemplo. Você acaba criando um processo nesse sentido de mais uma garantia e visibilidade do produto em si, né? Até mesmo para tirar dúvidas da pessoa que quer ver o tamanho, dimensão, produto, tamanho, né, do produto em si. E também a possibilidade de inovação, ou seja, possibilitar inovar produtos e serviços através dessa interação com o público-alvo. É muito comum hoje, no pós-venda, através dessa relação online, as pessoas responderem um questionário perguntando sobre o produto, se atendeu, se não atendeu, se tem alguma limitação ou não, alguma crítica, alguma sugestão, e o pessoal, as empresas e as indústrias utilizarem esse feedback, esse retorno, né? Às vezes tem alguns sites que até premiam você com cupons de desconto para ser usado depois, desde que você preencha um questionário sobre o tipo de venda, a qualidade das informações, se você ficou com dúvida ou não, se é possível melhorar alguma coisa ou não, seja no processo de venda, seja no produto em si. Para quê? Porque aí você consegue inovar, mudar, criar segmento, criar novos serviços, como forma de estabelecer aí cada vez mais uma parceria, cada vez mais uma fidelidade com o cliente nesse sentido, tá? Então não é nada complicado, mas é um dos mais, além do B2B, o B2C passa a ser considerável pelo volume de negociações, tá? Aí depois entra o C2G, tá, gente? Que é transação entre governo e consumidor. A gente já falou isso aqui um pouco, né? De você estar comprando produtos, por exemplo, que é do Estado. Outro dia eu estava vendo a CEMIG, ela realizou um leilão totalmente online. Antes ela fazia leilão público, né, que você ia lá, tinha o local, que você tinha que comparecer e visitar, e ela agora, por um processo, devido à pandemia, ela tirou fotos e demonstrações dos lotes e dos produtos que seriam vendidos, com todas as informações online, foto e tudo, assim, várias fotos de vários ângulos, várias coisas, descrições assim pormenorizadas de cada produto, e os leilões foram virtuais. Então, olha como que você consegue usar a própria estrutura da internet para você fazer uma relação de compra e venda com o governo, né, ser amiga do governo, né, com pessoa física direta. Então foi a mesma coisa, a pessoa se cadastra, tem todo um processo, tem um CPF dela, aquela coisa toda, ela entrou, né, aí você tinha um segmento para pessoas físicas e também tinha uma modalidade para
pessoas jurídicas. E teve leilão que você podia ser os dois. Então tinha empresa que às vezes tinha interesse em comprar mesmo interesse da pessoa física. Mas aí você tinha todo um cadastro prévio com todas as informações e realizaram esse comércio aí de compra e venda via online, tá? A empresa e governo a mesma coisa, né? Então, o mesmo exemplo que eu dei da pessoa física, você tem também da pessoa, né? Jurídica. Você acaba tendo esse processo de tomada de preço, o governo vai contratar uma empresa para compra de material escolar, material de escritório, para compra de produtos para construção civil, qualquer que seja o processo, ela faz a chamada de tomada de preço ou os leilões o carta convite, por exemplo, em que você vai fazer o processo para a melhor empresa que oferecer, dentre as características, as condições mínimas que o governo vai exigir, qualidade técnica, comprometimento, capital de giro, uma série de coisas que eles fazem questão de incluir lá, mas aí você faz um processo para tomar de preço, cada mundo vai na hora, no tempo exato. As pessoas começam a dar o lance do valor, olha, eu ofereço esse serviço por X, o outro cobre ou não, você começa a ver os valores mais altos, mais baratos, vai fazendo quase como um leilão de uma oferta de valores com qualidade, até chegar no ponto que você tem um vencedor, por exemplo. Então, isso tem sido uma realidade, ela é auditada, é um processo que você tem uma transparência maior, porque acontece o processo em tempo real, diferente de como era antigamente, que você tinha lá numa sala reservada, pouquíssimas pessoas, você tinha lá uma abertura de envelopes com valores em que você quase não tinha a presença de determinado de um universo de pessoas para fiscalizar e acompanhar o processo, tá? Então tem sido uma tendência e também o comércio eletrônico entre governo e governo, né? E aí você tem lá autarquias que vão prestar serviço para a esfera federal, estadual, municipal, que é muito comum isso, tá, gente? É fundações que fazem isso. Então eu lembro que quando eu estava desenvolvendo alguns trabalhos pela Fundação João Pinheiro, era muito comum isso. A Fundação é um órgão público vinculado ao governo do Estado de Minas e que fez prestação de serviço para vários governos estaduais de outros municípios e inclusive internacionais, né? Então você tinha uma relação mesmo muito clara, olha, está aqui o processo, o valor é tal, o produto é esse, vai ser entregue no prazo tal e o pagamento se dá via empenho e tudo mais. E aí você recebia o valor, né, de uma forma. Então, o comércio eletrônico, o comércio em geral, gente, ele sempre funcionou, tá? Dessas várias modalidades que a gente está vendo aqui, mas a parte eletrônica dela, a forma como a internet e a tecnologia da informação se apropriou, ela permitiu, né, as facilidades, uma agilidade, um comprometimento e uma transparência maior por parte dos envolvidos aqui, garantindo aí uma série de benefícios a qualquer que seja a esfera aí, tá? O impressionante disso que é isso, né? Você consegue hoje, principalmente nessa relação de governo, tá, gente? Ter claramente lá quem, o que, quais são os sócios que estão participando da tomada de preço ou da concorrência, por exemplo, quem está dando melhor. Então você consegue hoje mapear isso tudo, isso é uma informação pública, que o comércio, o sistema de informação e a própria internet permitiu e permite cada vez mais uma transparência. Claro, ninguém acessa para ver, mas as informações estão lá. Então, isso já é um grande processo em que cada vez mais a população pode se apropriar e fiscalizar e acompanhar decisivamente para saber se determinado recurso está chegando ou não. É interessante, eu fico vendo quando você tem distribuição dos fundos de participação do município ou de verbas de educação da saúde, que cada vez mais os cidadãos, os vários municípios, os 5.000 e tantos municípios do Brasil, é crescente o número de pessoas que fiscalizam lá, olha, está anunciando que vai vir uma verba para a Secretaria de Educação da minha cidade, lá no interior de Minas. E aí aparece no site que foi depositado e aparece o número da conta, a conta da prefeitura. Então, toda a cidade, ou parte da cidade, gente, por mais distante que seja ou não, e isso tem sido crescente, as pessoas estão sabendo que determinado valor chega e começa a cobrar isso do prefeito. Olha, chegou um dinheiro para você para a reforma da escola, quando é que começa a obra, né? Então, olha como que cada vez mais a tecnologia ela tem resolvido, inclusive,
esse problema de transparência, né, melhorando os processos de corrupção, né, que era muito comum nos municípios. Não estou dizendo que está o ideal ainda não, tá, gente? Mas olha como que melhorou bastante esses vários processos graças à tecnologia. Eu falo que a tecnologia que talvez seja um grande processo moralizante, né, do futuro, porque cada vez mais, gente, nós vamos ser tão fiscalizados e vigiados e observados em tudo que a gente faz, nossos dados vão estar cada vez mais públicos, né, sem problema algum quanto a isso, né, mas é uma forma de você tentar ter a consciência de que um processo público que você está fazendo, ele está documentado lá para todo mundo ver, tá? Tem gente que sofre com isso, outros já conseguem trabalhar isso de uma forma mais tranquila, tá? Mas está tendo até discussões sobre isso, né? O grau de liberdade que você tem, né? Quando você tem várias informações suas são expostas de uma forma ampla e tudo mais. Eu acho que eu contei para vocês um exemplo, acho que em sala mesmo, nessa matéria, de uma faculdade que eu estava fazendo consultoria lá em Sorocaba, em que você não tinha, na sala de aula, você não tinha chamada, a professor lá ir parar a aula para fazer chamada. Você tinha uma câmera que ficava lá na frente do quadro, ele ficava lendo os rostos de todos os alunos. Então você já tinha os alunos cadastrados por foto e tudo mais, ele fazia a leitura dos traços do rosto de cada um, e no final saía uma relação dizendo assim, olha, quem estava presente, quem não estava, quem estava sonolento, quem que não estava, quem bocejou, quem ficou conversando, quem abaixou a cabeça, então você tinha uma relação assim, detalhada e tudo mais. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto, mas olha como que cada vez mais a tecnologia ela pode pegar essas informações e melhorar uma série de processos aí, né? Se a pessoa está bocejando, a outra estava olhando para o lado, será que a aula estava interessante ou não, né? Como é que era esse processo? Então, olha como que cada vez mais as coisas vão trabalhando nesse propósito. A gente tem que parar um pouco essa ideia de estou sendo vigiado, né? Só é vigiado, ou quem acha que é vigiado, quem está fazendo coisa errada, né, gente? Se você faz algo que está dentro da legalidade, né? O seu dado não vai ser exposto, você está ali fazendo algo que, dentro de certa forma, né, é um processo de utilidade pública, por exemplo. É o caso lá dessa pandemia, lá algumas cidades chinesas, olha o grau de tecnologia que eles já estão. Você tinha vários drones espalhados ao longo da cidade que ficavam voando, se tinha algum movimento na rua, chegava perto, reconhecia o nome. Então foi um caso interessante, de uma chinesinha, uma senhorinha que estava lá, saiu de casa para ir na padaria, comprar algum produto qualquer, o drone interceptou ela, chamou pelo nome, reconheceu a imagem dela, chamou pelo nome e pediu, olha, a senhora é uma área de risco, é uma faixa de risco da doença, a senhora tem que voltar para casa, tem que usar máscara, então foi uma série de... E assim, a senhorinha deu a meia volta e voltou para a casa dela, né? Aí igual o pessoal questionando, mas qual que é o processo da liberdade da pessoa de estar sendo vigiada? Num processo de pandemia geral, talvez a tecnologia ela não tenha invadido nada, é uma questão de saúde pública, né? Mas vale a reflexão sobre essa questão da pessoa estar sendo observada ou não para outros assuntos, né? Então, a quantas nós vamos parar, né? O que é permitido e o que não é permitido, por aí vai. Então, eu estou estendendo essa questão da tecnologia, gente, porque a tecnologia ela passa a ser o nosso processo em tudo. A gente acaba tendo essa questão de trabalhar o tempo todo os processos da tecnologia, seja no comércio eletrônico, seja nos negócios eletrônicos, mas no nosso dia a dia. Então, cada vez mais a gente agora vai ter tecnologia em tudo. Ao ponto, por exemplo, né, nesse mesmo processo que eu estava falando lá, de você estreitar o processo de levar ao cliente, ao consumidor final, uma experiência tecnológica, é o caso que eu falei lá da moedinha que você coloca, acopla no aparelho, ou no computador, ou no seu celular, em que você vai comprar um produto alimentício ou um perfume qualquer, aí aparece, chega, manda um código e esse aparelhinho processa a fragrância para você sentir o cheiro, eletronicamente. Então, vai chegar num ponto que a tecnologia ela vai permitir uma série de questões. A tecnologia hoje já está permitindo que cadeirantes voltem a andar,
Então, você tem uma série de processos que a tecnologia ela veio para ficar, nós precisamos acostumar com isso, o comércio se apropria dessa tecnologia e não há mais limite para a tecnologia nesse processo. Então, estamos preparados ou não? Estamos atentos ou não a esse processo do uso da tecnologia no nosso dia a dia, né? Só lembrando, a tecnologia, bendita tecnologia, a gente consegue estar tendo aula agora, eu estou com vocês aqui em áudio e vídeo nesse momento, usufruindo desse processo da tecnologia, permitindo essa barreira, quebrar essa barreira da distância nesse caso, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo. Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Então eu vou passar um trabalhinho para vocês, que eu já estava com saudade de trabalho de vocês. Não. Claro, sei que hoje vocês estão Ainda entregando a provinha, prazo até hoje, às 11h45 da noite da prova de hoje. Alguém tem alguma dúvida em relação à prova? A maioria eu sei que já entregou. Prova de hoje, professor, para hoje? Hoje a data de entrega da prova era para hoje, né? A prova Da semana passada ou não? aquela que eu passei semana passada, mas o prazo limite da entrega é hoje. Ok, gente? Aquela já foi feita. Não é. Não é fazer outra não, tá, Fábio? Por favor, pode até fazer de novo, não tem problema nenhum. Mas Pessoal, aquela é só responder pelo link lá mesmo e enviar pelo link mesmo? Isso mesmo, aquelas 3 questões. Tá legal? Ok? Legal. Alguém tem alguma dúvida em relação à prova? Eu sei que a maioria já tinha entregue, tá, gente? Eu fiquei sem computador desde quinta, recebi hoje à tarde, já vou baixar o arquivo aqui. Como o prazo final da prova é hoje eu já começo a corrigir a provinha de vocês, né? Aí acho que amanhã quinta-feira, já devo estar lançando. Quinta, no mais tarde, a sexta de manhã, já estou lançando as notas de vocês aqui, tá? Eu sei que alguns me falaram hoje no WhatsApp que iam me entregar hoje, não tem problema, até às 11h45 de hoje. Ok? Até aí com relação à prova? Ok? Bom, o que eu quero do trabalho? O trabalhinho de vocês é muito simples, tá? Muito simples. Deixa eu só pegar aqui. Eu quero que vocês me apresentem um exemplo, né, das principais relações de modalidades que vocês estão aí envolvidos, por exemplo, em comércio eletrônico, tá? Eu quero que vocês me passem um exemplo de consumidor, um exemplo de empresa com empresa, um exemplo de empresa com consumidor, um exemplo de consumidor com governo, um exemplo de empresa com governo e um exemplo de governo com governo. Eu quero que vocês pesquisem e me passem um exemplo. Gente, pode ser em dupla, pode ser em trio, mas eu quero só que vocês estejam atentos em saber quais são essas modalidades, tá? E um exemplo de cada um. Eu falei várias aqui durante a aula, tá? Mas o que eu quero é isso, que vocês tenham um trabalhinho de buscar quais são essas modalidades que são realizadas por comércio eletrônico, e que tem um exemplo básico de cada, por exemplo, tá ok? Coisa bem bobinha, só para vocês saberem exatamente isso, para não só vocês que estavam na aula, mas o pessoal que não está na aula, que fica sabendo do trabalho, tendo esse cuidado de buscar essa informação de quais são essas modalidades. Eu quero um exemplo de cada uma delas. Tudo bem isso? Ô, professor, é só de e-commerce ou no geral? Não, é comércio eletrônico, mas aí, no geral, você fala o quê? Mas são naquelas modalidades. Está lá no slide número 10, tá, da aula de hoje, tá ok, gente? Então, por exemplo, consumidor com consumidor, que eu vou expor algum produto e alguém vai comprar, né? Existe essa modalidade em comércio eletrônico? Existe. Eu quero um exemplo. Eu estou comprando, consumidor, estou comprando de alguém, por exemplo, de um consumidor, por exemplo. Existe essa modalidade? Existe. Eu quero um exemplo. Então, é coisa bem simples, tá? Tudo bem isso? Só para vocês estarem atentos a que existem modalidades e que está claro isso no imaginário de vocês. Ok? Ok. Bom, então, pessoal, esse que é o trabalhinho de hoje.
O prazo é para até a aula que vem. Eu vou colocar no grupo de WhatsApp também para orientar vocês e quem faltou. Eu posso até colocar essas modalidades, essa página do slide lá no WhatsApp, tá, gente? Só para facilitar um pouco para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam só uma pesquisinha básica disso para mim, coisa simples, só para pontuar mesmo, vocês terem esse contato com a matéria, fazer atividade e estar vinculado a um processo de pontuação também. Ok até aí? Tranquilos? Ok. Então tá. Ok, tranquilo. Um excelente descanso para vocês, saúde plena, sucesso. Eu já falei mais cedo, eu não sei como está essa questão da aula do dia 4. O tempo coordenador hoje, a princípio, se mantém esse processo do retorno para o dia 4, mas o próprio coordenador falou, o coordenador da administração, tá, gente? A coordenadora dos tecnólogos, eu vou conversar com ela amanhã. Mas, assim, no geral, as pessoas, a princípio, estão mantendo o dia 4, mas pode ser que ocorra algum adiamento de uma semana, a depender de um processo de orientações da Secretaria de Saúde. Então, fiquem atentos ao Barreiro Comunica. Assim que eu souber de qualquer coisa, eu mando nos grupos também. Tá legal? Tá? Mas já vão se programando aí, que em breve a gente está voltando aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, ok. Então, no mais, juízo a todos vocês. Bom descanso, saúde plena. E até semana que vem. Oi. Você também. Foi qual? Oi, Alex, como é que é? Essa unidade foi qual? Tá perdido aí. 3.1 e 3.2. A de hoje eu vou. A de hoje é 3.1 e 3.2, viu, Alex? Legal? Boa noite. Tá bom. Obrigado. Falou, meu caro. Um abraço para todos vocês, pessoal. Também. Igualmente. Até semana que vem. Até semana que vem.